Olá, oitavo ano, tudo bem? Conforme prometido, vamos aí para os comentários para a correção da atividade que eu passei no início da semana. Estão lembrados? Então vamos lá. Página 34, questão G. Após conhecer a lista dos advérbios, retorne à primeira página. Qual outro título de chamada utilizou essa classe de palavras? Qual sentido foi empregado com seu uso? Explique. Então, a chamada que utilizou advérbios em sua composição foi Bolt se lesiona e não completa 4 vezes 100 metros no Mundial de Atletismo. Neste caso, o uso do advérbio não é o de modificar o sentido do verbo completa, tornando a sentença negativa. Então, aí, gente, a palavrinha não é um advérbio, tá? Está modificando o verbo completa, certo? Dando para esse verbo uma negação. Entenderam o sentido do advérbio? Como que ele tem o poder de modificar um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio? Questão H. Considerando a circunstância do advérbio já, é possível utilizar outra palavra em seu lugar sem causar problemas na compreensão? Então, a sugestão de resposta: não há outra palavra que possa substituir o advérbio já sem alterar o sentido da chamada, ou seja, de algo que acabou antes do esperado. Certo? Agora vamos lá para a página 36, onde está a notícia. Estão lembrados que eu pedi para que vocês lessem com bastante atenção a notícia sobre o jogador Neymar, certo? E para depois fazerem a atividade. Então, sobre os interlocutores da entrevista, responda: quem é o entrevistado? Então, o entrevistado é o jogador Neymar Júnior, certo? Depois aqui estava perguntando assim: quem é o entrevistador? O entrevistador, gente, é a jornalista Mariana Becker, certo? Questão C. A entrevista escrita, diferentemente da que é vinculada face a face, isto é, por meio da linguagem oral, marca as posições de entrevistador e de entrevistado de maneiras diferentes no texto. Quais recursos linguísticos discursivos foram empregados para fazer o leitor compreender a posição de um e de outro nesse diálogo? Então, a posição do entrevistador e entrevistado é marcada pela utilização, primeiramente, dos seus respectivos nomes em negritos e, depois, pelas siglas dos nomes, também em negrito, antes das perguntas e respostas. Então, como que é a organização da entrevista escrita? Ela geralmente vem dessa forma, né? Os nomes dos entrevistadores e dos entrevistados geralmente vem em negrito ou com a primeira letra do nome, enfim, e isso faz com que a gente perceba quando é um e quando é outro que está falando ou respondendo, certo? Questão 3. Discuta com colegas em classe sobre o título da entrevista. Por que a entrevista foi publicada com esse título? Analise a forma como o título foi apresentado, a sentença e, sobretudo, se ele sugere ou não um poder de síntese. Como eu expliquei para vocês, síntese é uma espécie de um resumo, tá? O título da entrevista refere-se ao fato de um jogador ficar surpreso ao receber a camisa 10, normalmente destinada à estrela do time, e fato não muito comum a um recém-chegado. Além da suposição de que sua ida para o PSG tenha sido em razão do Bola de Ouro, importante prêmio do futebol que Neymar está empenhado em ganhar. O título é uma síntese da pauta principal da entrevista. Aí a sigla do time ficou SGP, mas na verdade é PSG, tá? 4. Entre o título e o início da entrevista há um texto. Qual é a finalidade desse texto? Explique. A finalidade desse texto é apresentar pontos principais que serão abordados na entrevista e também despertar a curiosidade do leitor, além de situá-lo em relação aos acontecimentos que serão tratados no texto. O título é uma síntese da pauta principal da entrevista. Questão 5. Sobre as perguntas feitas para a entrevista. Demonstram ter sido previamente elaboradas para o Neymar? Sim, já que vão direto ao ponto questionado pelo entrevistador. B. Existe um assunto principal? Qual? O assunto principal da entrevista é a mudança de clube do jogador e como o Neymar teria lidado com essa situação. Bom, gente, então esses foram os comentários da atividade dessa semana. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida já sabem, é só mandar mensagem, tá?
Um bom feriado para vocês, bom fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima.